para os discípulos, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa maravilhosa. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aqui os discípulos aqui estavam todos entristecidos, chateados, porque Jesus estava indo embora, eles não sabiam o que fazer. Tomé aqui queria saber o caminho. Olha, irmão, Jesus já havia falado, já havia ensinado, assim somos nós. Quantas vezes Deus falava pelos profetas, agora Deus está falando, lá em Hebreus 1 fala, que Ele fala pelo Filho agora, Jesus. Ele tem nos ensinado, Ele veio da glória, nos ensinou, voltou para a glória, ficou mais 40 dias aqui no meio, irmão, ensinando ainda aquilo que nós deveríamos fazer. E muitas vezes nós esquecemos disso. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, ó, estavam aflitos, duvidosos. E Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui, irmãos, e Filipe, né? Filipe queria ver o reino de Deus, irmão. E Jesus falou: Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda você não sabe. Eu e o Pai somos um. Tudo que o Pai tem é meu, o que é meu é do Pai. Louvado seja Deus. E você fala que não me tem conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como diz, mostra-nos o Pai. Sabe, amado, o que estava faltando para aqueles discípulos é o que está faltando para a igreja moderna, vamos dizer assim, ó. É o que está faltando para nós hoje. Unção do Espírito, amado. Cantar com louvor com unção. Declarar a possibilidade de uma grande libertação. Receber a paz que somente Deus pode nos dar. É isso que nós precisamos. Não é falar, será, acabou, irmão. Não. Deus Ele foi e é e será sempre o nosso Deus eterno. Poderoso. Deus de glória, Deus de vitória. E aqui, irmãos, ó, ele diz para Filipe aqui, ó, através do discernimento do Espírito. É o que está faltando para nós, amado. Discernimento espiritual. Está faltando para nós, sabe o quê? Ação do Espírito Santo. Amar a volta de Jesus. Olha outra coisa que nós precisamos. Amar a volta de Jesus. Não é falar assim, tomara que Jesus não volta hoje, né? Porque não estou legal. Pode parar, irmãos. Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós precisamos estar preparados, sim ou não? Preparados. Então nós precisamos amar a volta de Jesus. Não é da boca para fora, mas é do coração. Sabe, irmãos? Eu fico pensando às vezes, quanta negligência, quanta displicência, quanta incredulidade. Quanta coisa que não agrada o coração de Deus. E muitas vezes a igreja está entrando nessa. Chegou um momento de nós nos atermos assim, um crescimento espiritual, um crescimento assim, de um varão perfeito, vamos dizer assim. A igreja precisa disso. E aqui, irmãos, ó, além de tudo isso, fé na palavra de Jesus Cristo. E a decisão de seguir a Cristo, vontade de congregar, quanta coisa, irmão, que está faltando para nós, principalmente nesses dias que antecedem a volta do Senhor. A gente vai percebendo que há um esfriamento, uma separação, há uma displicência, uma falta de vontade de congregar, porque os dias estão se afunilando, Jesus está voltando. É no momento agora que nós precisamos nos ajuntar mais, falar mais, se abraçar mais e sabe, fazer a obra de Deus junto. É o que nós precisamos agora, queridos. É agora que está aproximando a volta do Senhor. E aqui, ó, quando o nosso espírito recebe as informações de Deus, essas informações ela passa para a alma de uma forma espiritual, celestial. E a alma é colocada em liberdade, ela fica livre diante de Deus. É isso que nós precisamos, querido. Ter uma alma livre, apropriada, preparada para fazer a obra de Deus. E nesses dias agora, irmãos, Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Espírito e a verdade, para que nós vamos, semeamos. Olha a palavra, irmãos. Semear a palavra aqui, ó. E aqui, querido, ó. E essa liberdade, que liberdade é essa aqui, ó? É uma série de coisas, querido, que nos tira da presença de Deus. Cristo veio soltar as amarras. Lembra lá de Lázaro? Lázaro sai para fora. Lázaro estava livre, mas ele estava atado ainda, estava com as amarras. Muitas vezes nós estamos assim, livres, mas atados.
mente cauterizada. Precisamos, sabe, irmãos, receber essa responsabilidade e dizer, eis-me aqui, Senhor. Ainda que com falha, irmãos. Eu sou o primeiro aqui com falhas. Mas nós precisamos fazer isso. E uma das coisas que mais impede de estar na presença de Deus é essas coisas aqui, ó. A incredulidade, a insensibilidade. Incredulidade aqui. E a insensibilidade, a desobediência, os vícios, a mentira, a ganância, todo tipo de negligência, irmãos. Jesus está voltando, né? E nós estamos ficando muitas vezes dispersos, queridos. Eu já falei para Deus, Deus, me dá a palavra de exortação, por favor, mas o Senhor falou, é essa palavra. Não tem como fugir. Nós precisamos disso, queridos. E aqui o salmista Davi, aqui no Salmo 42:5, ele passou por isso, ó. Ele estava no fogo cruzado, a alma dele estava sofrendo, irmãos. Olha que coisa interessante. Ele estava no meio do fogo cruzado. Ele vinha de uma situação crítica. Olha, o salmista aqui fala, né? Por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, ainda louvarei. Quer dizer, a alma estava abatida porque o espírito estava à deriva. Viu que coisa interessante? Então nós precisamos deixar Deus trabalhar no nosso espiritual, para o nosso espiritual passar para a nossa alma, a nossa mente, nosso coração, para nós declararmos o nosso amor para com Deus, amado. E ficar livre de tanta coisa que o salmista estava passando aqui, ó. Ele é a nossa rocha forte, nossa âncora segura. Para que mais, irmão? O que mais nós queremos? Ele tem um salva-vidas que Ele tem jogado para nós. Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. O sangue dele foi eficaz para que nós pudéssemos ter essa salvação. Em compensação, o salmista Asaf, aqui no Salmo 73, depois de passar por alguns momentos negativos também, porque ele não entendia o trabalhar de Deus. No Salmo 73, ele fala aqui, ó, ele se preocupava com o crescimento dos ímpios, ele não entendia o trabalhar de Deus. E eu fico pensando aqui, queridos, nós não temos nada com isso, nós precisamos olhar para o alvo, para Jesus, e saber que Ele tem confortado o nosso coração. Ele tem nos dado o resgate, que é Cristo. Nos resgatou para Ele mesmo. E muitas vezes nós esquecemos disso, queridos. Nós ficamos ainda entre dois pensamentos, cocheando. No verso 12 ele chegou a dizer assim, no verso 73 do Salmo, no capítulo 73, né? No verso 12, eis que os ímpios são os que não conhecem o Altíssimo. Ele murmurou. Ele dizia, olha, os ímpios não conhecem o Altíssimo. Ele conhecia, mas ele não conseguia se colocar numa situação positiva. Ele não entendia o trabalhar de Deus. Mas depois que ele entrou no altar de Deus, ele consagrou sua vida a Deus, ele entendeu os planos de Deus. O pensamento dele mudou. E ele sabia, Deus vai se vingar de tudo isso. Sabe, queridos? Minha é a vingança, diz o Senhor. E aqui, irmãos, ele não entendia a prosperidade do ímpio e a dificuldade do justo. Mas nós entendemos, quem diz? Deus é fiel, queridos. Ele tem nos dado vida. Olha, o que mais importa para nós? Vida com abundância. Mas ele entrou no santuário de Deus aqui, enxergou o fim deles. Eles viram que tem dois caminhos. O caminho largo que leva para a destruição. E o caminho estreito que leva para a salvação. É celestial. Ele entendeu que há dois caminhos. Mas enquanto isso, não. Ele estava murmurando. Sabe? Então, chegou um momento de nós nos atermos à palavra e declararmos que Deus tem falado no nosso coração. E aqui, irmãos, ó, no verso 23 ele fala, todavia estou sempre contigo, Senhor. É o Salmo 73. E ele fala aqui, ó, tu me seguras pela mão direita. No versículo 25, é tão maravilhoso esse salmo, irmão, e é tremendo, ó. E é o consolo e a segurança quando nós temos um âncora seguro aqui, o salva-vidas, né? E ele morreu para nos substituir. No versículo 24 ele fala assim, ó, tu me guias com o teu conselho, com a sua doutrina, e depois me recebe na glória. Quer dizer que Jesus veio aqui na terra, nos ensinou a palavra,
nos guardou, morreu na cruz pelo nosso pecado, subiu e agora nos espera para tão grande redenção final. Amém. Olha, irmão, quanta coisa maravilhosa. Ele veio, morreu, subiu e nos espera, nos ensinou. E sabe quem está nos relembrando tudo isso agora? O Espírito Santo que foi dado. É o Espírito Santo que nos revela tudo aquilo que Cristo vem ensinar. Enquanto ele não vem, hein, Silvio? Enquanto ele não vem. Palavra de quinta-feira, moço. Maravilhoso. Quem estava lá saiu maravilhoso. Enquanto ele não vem, o Espírito Santo vai nos ensinar. Quer dizer, coisa maravilhosa, irmão. É coisa de meditar um pouquinho, pensar, se jogar nos braços de Jesus. E aqui, ó, maravilhoso. Ele fala aqui para terminar essa meditação do Salmo 73, de Azar. Ele fala aqui, ó, quem mais tenho eu no céu? Não há outro que me alegra na terra. Ó, que coisa maravilhosa. Quem mais eu tenho no céu além de ti, Senhor, que me alegra na terra? É um intervalo, irmãos, da saída de Cristo, a vida de Cristo. Nesse intervalo, enquanto ele não vem, nós vamos adorando, cooperando, nos cultos familiares, na palavra, nas viagens, tudo, amados. É o nosso dever. Nós vamos viver o resto da nossa vida, sabe, irmão, não podemos devolver nada para o Senhor. Ele fez tudo de graça para nós. Aliás, pagou o preço de sangue do seu filho. E aqui, queridos, ó, cada um dá aquilo que tem. Paz, amor, alegria. Quem tem paz, dá paz. Quem tem amor, dá amor. Quem tem palavra de salvação, leva o evangelismo, palavra de salvação. As pessoas estão com a boquinha aberta esperando uma palavra, fala a verdade. Onde você vai, você encontra pessoas carentes. Onde você passa, você vê pessoas doentes, tristes, acamadas, espiritualmente e carnalmente. E aqui, irmãos, ó, por isso que eu falo, a união com Cristo move o nosso coração diante de Deus. Nosso coração, às vezes, é enganoso, claro, sempre, né? O irmão sempre fala. Enganoso é o coração, mais do que tudo. Mas quando nós nos atemos à palavra de Deus, nós guardamos a palavra e colocamos em prática, tudo se faz novo para nós. Tudo aquilo que era enfermidade, agora é saúde, tudo aquilo que era tristeza, agora é uma grande alegria diante do Senhor. Tudo aquilo que era dúvida agora acabou, nós temos certeza da salvação. Né? Essa que é a palavra. Tudo aquilo que, sabe, irmãos, parecia que não tinha gosto de nada, agora é gosto de. É mel diante de nós a palavra do Senhor. Antes era amarga, agora é mel. Oh, glória a Deus. Sabe, o Senhor tem nos visitado. E essa palavra de comunhão aqui, palavra de união com Cristo. Paulo disse: buscai, pensai, sempre nas coisas do alto. Sabe, antes nós pensávamos nas coisas da terra, nós vimos as coisas e falávamos: olha, isso sim, eu acredito. Agora não. A fé é o fundamento das coisas que você não vê, mas você crê que existe. Louvado seja Deus. E é através dessa fé que nós vamos ser reconciliados com Deus. E também a santificação, senão nós não vamos encontrar o Senhor. Essa aqui é a palavra, irmão. Então aqui outra coisa que tira nós da presença de Deus é a desobediência, irmãos. Olha, desde o jardim do Éden, passando, a serpente rastreando até agora. Sabe, aquele povo saindo do deserto lá, do Egito, 400 anos de escravidão, agora no deserto, ainda desobedecendo. Todos eles pereceram, menos 2 que saíram do Egito, Josué e Caleb, que foram maravilhosos. Mas os que nasceram no deserto, irmãos, com menos de 38 anos, sim, esses ficaram, entraram. Mas aqueles que saíram do Egito, todos eles foram sepultados no deserto. Essa aqui é a palavra. É onde nós estávamos. É da onde nós viemos. Nós sabemos isso aí. E outra coisa aqui, ó. Quando eles obedeceram, eles encontraram o caminho da terra prometida. Diga glória a Deus. O amado, não somos nós, fala a verdade. Éramos andarilhos. Agora nós somos peregrinos. Representamos o Rei Jesus. Olha de onde Deus nos tirou, onde Ele nos colocou. No reino celestial, do Filho do seu amor. Colossenses fala. Sabe, então,
voltamos a ter isso aqui, ó. A herança que nós havíamos perdido agora voltou para nós, em dobro. Agora nós somos, além de herdeiros do Pai, cordeiros em Cristo, irmãos. É dupla honra para nós. E o que nós estamos fazendo com isso? Olha, parece pouco. Parece pouco. Herdeiros de Deus e cordeiros em Cristo. Viu? Às vezes nós não paramos para pensar, sem merecimento algum. Mas nós já encontramos o caminho. Quem sabe? Amém. Nós encontramos o caminho. Mas espera aí. Estamos fazendo a vontade de Deus? Aí já é uma pequena dúvida. Não pode. Estamos fazendo? Ah, não, para um pouquinho. Vou pensar se realmente eu estou. Não. É automático, irmão. Encontramos o caminho, nos resgatou, agora somos nova vida, nova criação. Tudo novo se fez em nós, nós precisamos acordar para isso. Não é pensar, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Não. Precisamos fazer urgentemente a vontade de Deus, amados. Não tem mais nada que resta para nós buscarmos, a não ser a presença de Deus. Amém. Sério, irmão, eu estou falando pelo Espírito Santo de Deus aqui, ó. Nós estamos muito a desejar a igreja do Senhor Jesus. Não estou falando a nossa comunidade, esqueça. Estou falando a igreja do Senhor Jesus Cristo. A verdadeira igreja, aquela que realmente, se Cristo vos libertar, sereis livre. João 8,36. Essa é a igreja que eu estou falando. E tem mais aqui, ó. Estamos fazendo, guardando o novo mandamento. Aí também já fica aquela dúvida. Não. Se você está fazendo a vontade de Deus, você está guardando os mandamentos, irmão. É automático. Sabe, queridos? Um novo mandamento vos dou. As coisas velhas passaram. As leis serviram apenas de condução, de água para chegar até Cristo. Agora, quando Ele já nos achou, nos encontrou, nos resgatou, nos selou e nos, reconciliou, nos santificou, tudo, irmãos, já está consumado. Não tem mais volta. Estamos agora esperando a volta de Cristo. Outra coisa, amados, aqui é importante. Será que realmente estamos esperando a volta de Cristo? Sabe, querido, chegou o momento de nós nos atermos a isso. Fazer as coisas com alegria. Fazer uma visita, alegria. Foi o que nós levamos lá em Alcantil. Alegria. Sabe? Levamos alegria, virtude do Espírito. Meu irmão, nós viemos aqui trazer alegria para vocês. Se levante, fique de pé. Essa mensagem vai chegar até eles lá. Eles são prova que nós levamos alegria para eles. Amém, Jesus? Amém. Eles vão ouvir essa mensagem. Depois da manhã, ou quem sabe, fim da semana, eles estavam recebendo esta mensagem. Eles vão dizer a verdade. Chegamos lá, levando a mensagem de Cristo Jesus. Não temos outra palavra a não ser a cruz de Cristo. Sabe, então terminando aqui, queridos, ó, coisa maravilhosa. Ó. Precisamos nos posicionar como servos de Deus, como filhos de Deus amados, como amigos de Deus. E Paulo, ele disse aqui, ó, como escravo de Cristo. Eu gosto tanto dessa palavra, irmãos. Porque eu era escravo de Satanás, enfermo, no caminho da amargura, 40 anos atrás. E Cristo nos resgatou, nos curou e colocou no verdadeiro caminho. Amém, Jesus? Amém. 40 anos atrás. Com toda a dificuldade. Ainda fui fazer viagem ainda com essa idade. Quer dizer, gostoso. Falei para os outros, falei para o Cirinho, conta comigo. Glória a Deus. É o Espírito Santo que faz isso, amado. Se fosse por mim, eu não tenho. Mas o Espírito Santo nos coloca em pé. Para nós levarmos uma palavra de esperança, uma palavra de consolo. Palavra de Deus. E agora, aqui como templo do Espírito Santo, precisamos urgentemente de nos posicionar como servos de Deus. Carente, sim, mas presente. Nos momentos bons, nos momentos de dificuldade. Glória a Deus. E Paulo disse aqui, ó, sempre meus imitadores
Abra em Romanos 6 para terminar. Aqui fala da escravidão para a graça, irmãos. Olha aqui, Romanos 6. Maravilhoso. Romanos 6, maravilhoso aqui, versículo 18. Olha o que fala aqui, queridos. E uma vez libertados do pecado, fosses feitos servos da justiça. Fala como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. E assim como oferecesse os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora que nós somos templo do Espírito Santo, os vossos membros para servir a justiça, para a santificação, senão ninguém verá o Senhor. Essa aqui é a palavra. Paulo, maravilhoso, maravilhoso. E agora, com Cristo Jesus, lá libertos do pecado, fomos transformados em servos da justiça de Deus, amados, amigos de perto, chegados de Deus. Quer mais, irmãos? É só colocar em prática aquilo que nós recebemos. Presentão de Deus. Presentão. Pacote completo espiritual. Viu? Quando você recebe aquele presente que você não sabe o que é, você até rasga um pacote assim e fala, deixa eu ver o que é. Deus nos deu esse pacote espiritual, viu, irmão Juninho? Para nós agradecermos a Ele. E aqui, irmãos, aquele escravo que, mesmo recebendo fogo, né? Isso representa aquele escravo que, mesmo recebendo fogo, liberdade, carta assinada, ele preferiu ficar com o seu Senhor, porque ele amava o seu Senhor. Sabe, então, assim somos nós, queridos. Nós recebemos cartas escritas com sangue de Cristo Jesus. E agora nós amamos o nosso Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Está lá no capítulo Romanos 8,15. Fomos aceitos na família de Deus de uma forma tão profunda, querido, tão profunda. Ele nos acolheu, nos abraçou, nos curou, passou o remédio, o lenitivo dele nas nossas feridas e nos consagrou para sermos da família de Deus. Amém. Essa mensagem eu trago para vocês nessa noite, para nós, para mim, que Deus falou muito no meu coração, que eu preciso melhorar a minha performance. E eu não quero ficar para trás, meu querido. Eu quero seguir avante. Deus tem dado para nós esse ministério de evangelismo, de levar a mensagem para as famílias, né? E a gente tem cumprido isso já há quase 40 anos. Às vezes com dificuldade, né? Às vezes com menos dificuldade. Mas 1 João aqui fala, capítulo 4, 19, Ele nos amou antes de tudo. Por isso nós amamos Ele, Ele nos amou primeiro. E agora chega no capítulo 8 do Romanos 8, ele fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que o Espírito que era da morte entrou e transformou nossa vida no sentido espiritual de vida. E é como se fala aqui, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, nós estamos livres, irmãos, livres para fazer a obra, para falar que Jesus é maravilhoso, que Ele salva, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele leva o homem e a mulher para a eternidade, que Ele nos resgatou das maldições da lei, nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos livre acesso agora, porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós podemos, com muita excelência, anunciar Cristo Jesus. Olha aí, que bênção, né? Glória a Deus. Então, não é bênção. Tudo é bênção para nós. Olha aqui, ó. E para terminar aqui, queridos, ó, precisamos agarrar a Cristo. Hoje o irmão Oswaldo sempre fala e eu gosto disso. Agarrar a Cristo. Como Jacó agarrou lá no Val de Jaboque, lembra? Passagem lá? Ele tinha um negócio com o irmão dele,
faltava perdão, ele tinha que perdoar, tinha que ser perdoado. Ele pegou sua família, seus 11 filhos, tudo, atravessou aquele vale, aquele rio, é um rio, Vale de Jaboque. E lá Deus lutou com ele, amados, até o dia amanhecer. E ele foi abençoado. Precisamos imitar Jacó. Senhor, não te deixarei ir enquanto não for abençoado. Olha que ousadia. Né? E Deus precisava dar seguimento à possessão de Israel. Precisava que Jacó desse prosseguimento às famílias que Deus havia prometido. Enfim, o plano de Deus tinha que dar seguimento. E Jacó ali segurou o anjo. Aquele vale significa amizade com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Profundidade de espírito, efusão de espírito, irmão. Olha quanta coisa significa isso. Movimento das águas, vamos dizer assim. Propriedade de Deus. Amizade com Deus. Quanta coisa, irmãos. E tudo isso faz parte do nosso, que é o objetivo. Nós somos objetos de Deus, irmãos, para adoração a Deus. Nós somos objetos para adorar a Deus. E através de nós vamos também ajudar as almas a chegar até o Senhor. Sabe, essa passagem de Jacó é maravilhosa. Ele saiu mancando, né, porque Deus tocou na conjuntura do nervo de Jacó. Mas ele saiu vitorioso. Sabe, querido? Jesus falou para Paulo: minha graça te basta. Mesmo com aquela dificuldade, Paulo atravessou a fronteira e se tornou um grande apóstolo. Sabe quanta coisa, irmão? Nós poderíamos ser diante de Deus um evangelista, um mensageiro de Deus, levando a verdadeira palavra, o verdadeiro objetivo de Deus, que é o plano da salvação. Que Deus nos abençoe, queridos, e que faça resplandecer a sua graça, a sua glória sobre nós. Amém. Paulo não tinha nada, viu? Para terminar, Paulo não tinha nada da terra aqui. Ele falou que tudo seria um desespero. E tudo aquilo que acontecia era para a morte. Olha. Mas agora não. Paulo, que ele tinha agora, era celestial, espiritual. Você lê as cartas que você vai descobrir o quanto Paulo lutou pela libertação dos romanos, enfim, daquele povo. Então, o que resta para nós aqui, ó? Paulo, ele tinha a paz com Deus, mas ele tinha a paz de Deus também. A paz com Deus para ele, sabe, ser justificado diante de Deus. Mas ele tinha a paz de Deus para ele dar seguimento no conhecimento espiritual, celestial. Conhecer as insondáveis riquezas de Deus. É preciso ter a paz de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus dirija nossos passos, queridos. Que Deus guarde nosso coração. Junto ao âncora forte, que está lá agora. Ele está esperando por nós. Ele veio, semeou a semente, esse menino subiu. Agora ele está de braços abertos, esperando